E aí, galerinha, beleza? Vamos continuar aí com a oxidação? Oxidação. Não consegui encontrar um ritmo. Também não. Então, vamos chamar a vinheta? Vai lá. Chama aí, vai. A vinheta tem ritmo. Aí, É vinheta. tchan, Tá. tchan, Tá. tchan, tchan, tchan. Antes de começar essa aula, já lembra aí de acessar o Piolê para fixar melhor os conteúdos que a gente já passou e os que vão ser passados ainda. Tem conteúdo de tudo quanto é tipo lá, né? É isso mesmo. Exatamente, para te ajudar a estudar e gravar, né? Isso Bom, mesmo. Então vamos para a aula? Vamos para a aula, né? Bate Começa aí aqui. para mim ou eu começo? Pode deixar que eu começo. Então comece. Então fechou. Deixa eu te dar um abraço. Tá carente. Tá carente. Então, galerinha, é o seguinte, aqui nós chegamos numa oxidação enérgica. Como você já viu a aula de introdução, você já viu oxidação branda e ozonólise, você está vendo que a gente está seguindo uma escadinha. Essa escadinha é agora nós chegamos num estágio muito top de oxidação. Como que a gente vai entender essa reação? Olha só, oxidação branda, a gente usava o KMnO4, que é o permanganato de potássio, só que lá era em meio básico e meio frio. Aqui nós estamos usando o inverso. Aqui nós estamos usando o meio ácido e o meio quente. Por causa disso, o grau de agitação das partículas, ele aumenta demais. Lembrando que os ácidos também são facilmente componentes que oxidam, né? Ou então desidratam os substratos. Então fica mais fácil de acontecer uma oxidação. Então o permanganato de potássio ele vai ficar mais livre para poder agir em detrimento do substrato. Pegamos aqui um substrato qualquer. Esse substrato, nós temos um alceno aqui, uma dupla ligação entre carbonos, em que essa oxidação ela tem que ser um pouquinho mais forte do que as passadas. Lembrando que na oxidação branda, quebrava-se apenas a ligação π. Na ozonólise, quebrava a ligação π e a ligação sigma, rompendo por completo a ligação dupla. Só que agora, além de romper toda a ligação dupla, todos os hidrogênios que estão ligados aos carbonos que fazem duplas ligações, eles também vão ser rompidos. Lembrando que aqui ó, nós temos CH3, CH3 e CH3. Esses carbonos aqui, eles não estão fazendo duplas ligações, como esses dois. Então, esses hidrogênios não são rompidos. Os que são rompidos são apenas ligados aos carbonos que estão fazendo a dupla ligação. Esse carboninho aqui, ele não tem nenhum hidrogênio. Então, ele não vai ser rompido nenhuma ligação com hidrogênio. Então, vai ser rompido apenas a ligação dupla. Aqui nesse carboninho, a gente tem aqui a dupla ligação que vai ser rompida e ele também tem um hidrogêniozinho, onde também vai ser rompida. Então é isso que difere a oxidação enérgica das outras ligações. Como formação, nós vamos ter o seguinte, ó. Lembra quando eu falei para vocês das escadinhas, que são essas escadinhas aqui, as quebras das ligações? Perceba comigo, quando é quebrado duas ligações, contando sigma e π, que é o caso aqui, ó, duas ligações para esse composto, a gente vai formar o quê quando é duas ligações? Formamos carbonilas. Nesse caso aqui, nós vamos formar aqui, ó, uma carbonila cetônica, que a gente chama de propanona. Agora aqui, nós rompemos uma, duas, três ligações. Quando é rompida três ligações, nós temos aqui a formação de ácidos carboxílicos. E essa ligação aqui gerou uma oxidação maior. Perceba como esses componentes, olha só, esse carboninho aqui, ele tem um NOx de -1. Esse carboninho aqui, ele tem um NOx de 0. No outro componente aqui, o mesmo carboninho que sofreu oxidação, ele passou para um NOx de +3. E esse outro carboninho aqui, ele passou para um NOx de +2. Então, você viu que a oxidação, ela teve um intervalo grande, então ela foi enérgica. Esses carboninhos foram oxidados. Agora o tio Soneca vai trazer para você um caso em que pode ter até formação de CO2 dessas oxidações.
Na oxidação enérgica, então, o nosso carbono ele vai ser o máximo possível oxidado. Se tiver ali alguns hidrogênios, esses hidrogênios podem ser substituídos por grupos oxigenados, certo? Então aqui eu tenho um alceno, na verdade esse cara aqui é o propeno. Ele tem 3 carbonos no total e uma ligação dupla entre eles. Quando você pega o agente oxidante, que é o permanganato de potássio, esse agente oxidante vai liberar um que a gente chama oxigênio nascente, que está provocando a oxidação do nosso composto. E no aquecimento, presença de ácido, vai oxidar ao máximo possível esses carbonos. Aqui, essa dupla ligação vai ser quebrada, entraria um duplo O do lado de cá e um duplo O do lado de lá. Então estaria formando aqui, ó, esse duplo O e esse duplo O aqui na ligação que foi quebrada, essa dupla ligação. Tá vendo que aqui tem 2 carbonos? Tem 2 carbonos e a dupla. Aqui tem um carbono e a dupla O. Só que onde tem hidrogênio, esse hidrogênio ele também pode ser oxidado, ele pode ser substituído por oxigênio. Se tiver só uma posição para ser substituído, essa substituição aqui, ó, vai ser dada por uma hidroxila, um OH. Então esse cara aqui se converteu em OH, ele foi oxidado, entrou um oxigênio que veio do nosso agente oxidante. Já aqui não tinha 2 posições. Quando tem 2 posições, você pode fazer as 2 ligações com o mesmo oxigênio, que seria essa segunda dupla O formada ali. Então, ó, como só tinha um hidrogênio na cadeia, oxidou esse hidrogênio, ele virou uma hidroxila, de tal forma que aqui nós temos um ácido carboxílico. Já ali, ele poderia formar um ácido carboxílico, mas como é 2 hidrogênios que tinha nesse carbono, esses 2 hidrogênios, eles foram oxidados, entrou aqui OH, esse OH tira uma água dele e sobra aqui um duplo O, que é essa segunda carbonila formada aqui. Quando o nosso carbono ele é um carbono metílico, o que é um carbono metílico? É um carbono sozinho, né? Aqui é um etílico, são 2 carbonos, metílico um carbono. Quando um carbono ele é metílico, no seu processo de oxidação, ele oxida o máximo possível e ele forma aqui o CO2, que teria um NOx igual a mais 4. Esse aí é o estado de oxidação máximo para o nosso carbono. Aqui ele oxidou o máximo possível, mas ele está ligado com outro carbono, esse carbono não pode ser substituído por oxigênio, ele já forma uma ligação bem estável. Quem seria substituído seria apenas os hidrogênios que estiverem ao redor da nossa cadeia. Conseguiu entender? Então, ó, você quebrou a dupla ligação. Nessa dupla ligação entrou duplo O do lado de cá, entrou duplo O do lado de cá. Mas ele continua oxidando. Onde tem hidrogênio, você vai colocar OH, se tiver só um hidrogênio. Mas quando tem 2 hidrogênios, entra o OH do lado de cá, entra o OH do lado de cá, ele formaria esse composto aqui, que seria um intermediário, ó. Entrou o OH dos 2 lados, formaria esse composto aqui, que seria o intermediário. Só que desse composto sai uma água e forma uma dupla ligação entre o oxigênio, que acaba se transformando naquilo ali. Conseguiu entender? Bem simples, né? Química é simples. Então, galera, essa foi a nossa aula sobre oxidação enérgica. Ainda vai vir mais um aí, que ela é bastante cobrada e bastante conhecida como outro nome, né? Exatamente. Né? Então, nos vemos na próxima aula. Não se esqueça de curtir, compartilhar e entrar no Piolê. Até mais, galera! Até mais!